Fala, meus amigos, sejam bem-vindos à aula de número 1. É uma honra receber vocês aqui. E hoje, na nossa primeira aula, eu vou fazer um resumo sobre um método que eu tenho utilizado nos meus atletas. Um método fantástico que faz com que eles entendam exatamente como tem que proceder dentro do esporte deles. E aí eu quero contextualizar antes, para que vocês entendam todo esse universo que eu vou apresentar daqui para frente. Eu fiz uma pesquisa com os meus atletas, com técnicos, enfim, com o meio esportivo, e eu perguntei qual era a maior dificuldade que eles encontravam quando vinham atletas de fora, quando mudava, por exemplo, o corpo técnico, quando saía um atleta, enfim. E a maior dificuldade estava ligado ao entrosamento, ou seja, demora para você ter consistência de entrosamento. E aí a gente começa a entender, né? O time começa na pré-temporada, o mesmo time, aí começa um torneio, e aí como o esporte é dinâmico, né? Uma hora esse atleta está ali, outra hora ele não está mais, ou muda o técnico, ou vem um atleta novo, enfim. E aí quando você está quase ganhando entrosamento, você perde uma, duas peças, e aí teu trabalho ele vai por água abaixo, porque o atleta que entrou, ou a nova comissão, começa um novo trabalho, começa um novo método e aí, né, volta para o zero de novo, para a estaca zero. Qual é a minha proposta? No método, né, convencional que a gente conhece e conhece muito bem, esse entrosamento ele leva em torno de 4 a 5 meses para você ganhar. Né? Demora um tempo muito grande. Com esse método que eu vou mostrar para vocês na aula 1, a gente consegue reduzir de 5 meses, 4 meses para 2 semanas. Por quê? Porque o nosso método ele focaliza na comunicação. Perceba, todos os atletas são diferentes. Existem perfis de comportamentos diferentes. E aí a gente tem que entender esses perfis. Hoje, infelizmente, o meio esportivo não trabalha muito com análise de perfil comportamental, mas grandes empresas como Google, Microsoft já trabalham com isso e têm resultados incríveis na comunicação, na melhoria de clima, né, e no entrosamento dentro da proposta de trabalho deles. E é isso que eu fiz. Eu trouxe isso para dentro do esporte, já aplico nos meus atletas com resultados incríveis. Hoje, então, nessa primeira aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo das quatro principais, né, dos quatro principais perfis. Depois, na sequência das aulas, eu vou abordar sobre cada um perfil, vou mostrar o que eles fazem, como é que eles se comunicam, e como é que a gente trabalha com esses perfis, ok? Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela para a gente entrar na apresentação. Então, vamos lá. Né? Teoria DISC, teoria de valor, análise de perfil comportamental. Alguém já deve ter escutado isso em algum momento. O que é isso? Cada atleta que você tem no teu elenco, cada técnico, cada auxiliar técnico, enfim, cada um tem um tipo de comportamento diferente. E aí a gente tem que entender exatamente cada perfil, porque é como se a gente pegasse um manual de instruções desse ser humano, desse atleta. E com o manual de instruções, você consegue utilizar 100% do potencial desse atleta, desse técnico. Então, a gente precisa entender. Hoje, o técnico, hoje o time que não tem isso, ele está perdendo vantagem competitiva, porque daqui a pouco isso vai entrar no mercado de uma forma mais forte e quem tiver a informação e aplicar a informação vai sair na frente. Como eu disse, a gente consegue né, eliminar esse tempo de 5, 4 meses que demora para entrosar para 2 semanas. Como a gente faz isso? É mágica, Vitor? Não, através da comunicação. Ter uma comunicação assertiva, identificar quem são os atletas que você tem no teu elenco e como cada um deles funciona. Eu sei que hoje em dia é difícil você ter, né, um trabalho específico para isso, mas, meus amigos, é evolução, é o que está acontecendo de revolução na comunicação entre pessoas. E o esporte tem que trazer isso para dentro, beleza? Então, vamos lá. O primeiro perfil que a gente vai fazer é falar aqui de forma resumida, né? Como eu te disse, né? Como eu disse para vocês, nas próximas aulas eu vou entrar em cada um específico, vou abordar com exemplos, vou mostrar quem são os atletas, dar exemplos de referência para que vocês tenham, né, tirem as próprias conclusões. Então, vamos lá. O
primeiro perfil que eu vou analisar aqui rápido, passar um resumo sobre ele, é o perfil dominante. Ou seja, dentro da característica dessa pessoa, a dominância é a que aparece mais. Não que ele não tenha os outros perfis, tá? Mas o dominante, a dominância é o que aparece mais. Para não confundir nesse momento, eu vou falar sobre cada perfil, ok? Então vamos lá. Quem é esse atleta dominante? Quem é o técnico dominante? Quem é o dirigente dominante? O dominante, ele quer exercer controle sobre algo, sobre o time, ele quer predominar, ele quer ter foco, né? Ele quer ter foco no resultado, ou seja, ele precisa de uma grande meta, e aí quando passa essa meta para ele, sai de baixo, que ele vai para cima, enquanto ele não atingir esse resultado, ele não sossega. Ele é movido, ele se alimenta de desafio, do poder, né? Da liderança, do capitão, ser o capitão do time. Ele quer ter o comando, a iniciativa, e ele quer ter o controle total da situação na mão dele. A tomada de decisão desse atleta, do técnico, é rápida e racional. Ou seja, a linguagem, quando você tem que se comunicar com esse atleta, tem que ser direta. Meu amigo, olha só, vai lá, está 14-13 no tie-break, né? Nosso time está com 13, vai lá para o saque e enfia a pancada nesse saque. O dominante ele está preparado para fazer isso. Por quê? Porque ele tem tomada de decisão rápida e racional. Ele não se envolve emocionalmente naquilo. Então, para ele, aquilo ali é como se, cara, beleza, eu vou para o saque, a minha meta é empatar ali no 14-14. E esse cara vai enfiar pancada no saque nesse momento. Então, esse é um perfil que a gente tem que entender dentro do nosso time. Perceba, esse perfil ele é muito confundido como um cara que é mais arrogante, com um perfil do cara grosso, né? Ah, pô, esse cara aí é marrento. Não, a gente tem que entender o seguinte, isso é natural do perfil dele. Cabe a gente entender esse perfil dominante, e aí sim, entendendo esse perfil, ok, como é que eu faço para usar 100% desse potencial desse atleta dentro de quadra? E aí até a nossa comunicação, a gente vai ter que ter uma adaptação para que ele entenda. E óbvio, ele também entendendo esse perfil dele, ele também começa a flexibilizar, ok? Então, esse é um perfil muito importante dentro de cada time. É aquele cara que vai chamar responsabilidade, vai bater no peito, ó, manda para mim que eu resolvo. É o estilo do Romário, né? Eu vou dar esse exemplo mais na frente, mas é o estilo do Romário. É o cara. Esse cara é racional, ele não se envolve emocionalmente. Vamos passar agora para o segundo perfil comportamental, que é o perfil de influência, é o perfil influente. Vamos ver o que ele diz? É um perfil que é o fator da comunicação e da sociabilidade. Indica como você lida com pessoas e como você influencia essas pessoas. Esse atleta ele é de um perfil mais sociável, mais otimista, ele é informal, ele é muito criativo e toma decisões de forma emocional e rápida. Então, quando você tem um atleta desse no elenco, e aí vocês vão perceber muito fácil, geralmente é aquele atleta mais brincalhão, mais comunicativo, está sempre sorrindo, está sempre levando, né, a moral do time. E aí a gente tem que entender, né? Por exemplo, às vezes vem uma derrota, esse cara está rindo, mas ele não está rindo por conta, eu estou desmerecendo, eu não estou ligando pela derrota. Não, é normal, é natural dele que ele se recupere assim, que ele, mesmo num ambiente onde ele se sinta algo ruim, ele se recupera dessa forma, com alegria, com comunicação, e ele precisa disso para se sentir bem. Então, esse é um perfil, se você tem um atleta desse no elenco, por exemplo, e aí tem uma situação, por exemplo, ruim de jogo, você tem que chegar com o perfil influente, e o influente ele gosta de validação, ou seja, ele precisa ser validado. Ele às vezes ele prefere ganhar um prêmio, um troféu, do que um valor financeiro, porque isso é natural, é da essência desse perfil. Então, se você tem esse atleta no meio do jogo, e aí você precisa mudar uma tática, precisa de criar algo diferente, você chega nesse atleta e valida ele. Como? Cara, você é um grande atleta, um sensacional atacante, teu bloqueio é sinistro,
eu preciso de você agora, cara, tu vai ser o herói do jogo. Começa a levantar a bola dele. Vai lá, enfia a pancada no saque, cara, porque se você fizesse ace, imagina a festa que vai ser. Você vai dar entrevista na TV, vai ficar famoso, enfim. Cara, pessoal, parece que eu estou falando aqui uma besteira, mas é exatamente assim que funciona. E aí esse cara vai se sentir o cara do jogo. Ele vai se sentir um herói, ele vai trazer isso, isso vai aumentar a confiança dele para dentro de quadra. E aí ele vai lá porque ele precisa se emocionar. A tomada de decisão dele é emocional e rápida. Então você tem que emocionar esse cara, você tem que levar esse cara num nível de vibração muito alta, num nível de emoção muito alta, de batalha, de algo épico. E quando você consegue fazer isso, leva isso para dentro de quadra, esse cara performa como ninguém, porque ele precisa, né, dessa validação. É como se fosse um combustível. Alguém fala, cara, você é o craque, vai para cima, vai lá, tá todo mundo esperando, né, para depois te dar um abraço. Cara, esse cara ele vai se alimentar disso e aí ele vai, né, com muito focado para fazer esse tipo de ação dentro do jogo. Então, a tomada de decisão é emocional e rápida, ao contrário do dominante. E o dominante, a tomada de decisão é rápida e racional. É diferente, né? Você não precisa motivar, não precisa validar um dominante. Você fala, vai lá e mete o ponto, faz a pancada, a meta é essa. Passou uma meta, o dominante vai e executa. Vamos passar agora para o terceiro perfil comportamental, que é o perfil conforme. O atleta conforme. Vamos ver quem é esse atleta? Quem é esse técnico? O perfil conforme vem de conformidade, né? Que é o fator da estrutura, do detalhe, né? Ele precisa ali de fatos e dados para tomar decisões, indica como lida com regras e procedimentos. Por exemplo, esse atleta geralmente é o primeiro a chegar e o último a sair dos treinamentos. Ele segue exatamente todas as regras propostas. Do outro lado, é um perfil muito crítico, é um perfil muito formal, específico, detalhista e tem a tomada de decisão racional e demorada. Por que a tomada de decisão desse atleta, desse técnico, é racional e demorada? Porque ele precisa de fatos e dados, ele precisa de informações, ele precisa de estatística para tomar uma decisão. Então, vamos supor, está no meio do jogo, está 14-13 e alguém fala para ele, muda de uma hora para outra, né? Tem uma criatividade e muda a tática para aquele momento ali. Se esse cara não tiver preparado, né? Se ele não se preparar 1, 2 semanas antes, ele não vai conseguir tomar decisão em jogo, porque ele precisa demorar, ou seja, ele precisa estudar aquela informação, entender, processar, racionalizar e aí sim depois ele toma essa decisão. Então, se você tiver que fazer uma substituição, colocar esse cara para resolver uma parada em cima da hora, esse cara vai falhar. Ele não vai conseguir, porque a tomada de decisão dele é lenta. E aí, né, você faz a substituição e perde o ponto ali. Então, você tem que entender. Ah, vai ter um jogo, vai ter uma final daqui a 3 semanas, daqui a 2 semanas. Ok, chama esse cara separado, e aí você tem que estar muito bem preparado com o que você vai falar. Você tem que levar elementos, você tem que levar fatos e dados na sua comunicação para você, né, atingir uma comunicação eficiente, eficaz com esse atleta. E aí você prepara, olha só, meu amigo, pode ser que aconteça na final esse cenário de adversidade, e aí eu vou precisar que você faça isso. Mas aí você leva estatística, leva elementos para esse cara tomar a decisão. E aí esse cara vai olhar, ok, técnico, ele vai receber todo esse material de análise, ele vai estudar durante 2, 3 semanas, e aí ele mesmo vai falar para você, ó, estou preparado para o jogo, ok? Então você precisa dar para ele elementos antes. Na hora, nunca, na hora ele vai falhar, porque ele é demorado, ou seja, ele é racional para tomada de decisão e demorada. Por isso, né? Porque ele precisa de um procedimento, ele precisa de fatos, ele precisa do detalhe que levam a ele tomar uma decisão. Então, esse é o terceiro perfil que é diferente do influente e que é diferente do dominante, ok?
Esse perfil também você tem que ter um cuidado, ainda mais se esse perfil for um capitão, e aí se você é o técnico, por exemplo, e você não passa para ele informações relevantes com base, né, em indicadores, com base numa estrutura sólida, ele vai pegar essa informação e vai discordar de você. E aí você vai, como assim? Como é que esse cara está discordando de mim? Exatamente por isso, porque esse cara estuda muito. Esse cara, ele tem todas as estatísticas do time, de cada um jogador. Ele é um cara muito bem informado. E é capaz dele entrar em quadra, né? Você vem com a tática B, em cima da hora ele olha e não concorda com você, ele vai fazer a tática que ele acha melhor. Ainda mais se esse cara é o capitão. Você tem que estar muito bem preparado. Esse cara, o conforme, ele tem que estar do teu lado, ok? Então, vamos passar aqui agora para o último perfil, né, nesse resumo, que é o perfil estável, que vem da estabilidade. O que diz esse perfil? Esse atleta é o fator do equilíbrio, é o fator da empatia e lealdade do time. Ele indica como você lida com mudanças e estabelece seu ritmo. Ou seja, quando você tem uma mudança muito drástica, quando muda um técnico, quando muda uma regra, quando muda uma tática, se você não planejar esse cara, esse perfil, não der previsibilidade para ele, ele vai falhar, ele vai chiar, ele vai, né, vai ficar desesperado. Por quê? O estável ele precisa de previsibilidade, segurança, precisa de um ambiente calmo, planejado, cooperativo, porque a tomada de decisão dele é emocional e demorada. Então, o estável, mas né, na terceira aula, na quarta aula, eu vou dar os exemplos de quem são esses atletas. Você tem até que falar no ritmo mais lento, você tem que falar com ele no ritmo mais calmo, mais tranquilo. Você não pode, por exemplo, brigar com ele na frente de todo mundo, senão você acaba com esse atleta. E aí ele também, por outro lado, começa a perder o respeito por você, porque ele precisa de uma comunicação mais lenta. A tomada de decisão dele é emocional e demorada. Ele é um pouco parecido ali com o conforme, mas o que muda é a razão e a emoção na tomada de decisão. Então, a mesma coisa, se esse atleta tem que entrar no meio do jogo, ou você fala para ele uma tática, né, tem uma criatividade ali na hora e muda, esse cara também vai falhar, porque ele não está preparado para ter uma decisão rápida naquele momento. Porque ele precisa também de elementos, ele precisa de previsibilidade, ele precisa de estatística, ele precisa de um projeto na mão dele para ele estudar e se planejar. E aí ele toma a decisão no lado emocional. Então, em cima da hora, dentro do jogo, esse atleta vai falhar, ok? E aí você tem que fazer o quê? Faltando 3 semanas para esse jogo, você tem que pegar esse atleta individualmente, né? E aí você mostrar todo o plano que você tem para ele dentro daquele jogo. Ó, meu amigo, pode acontecer isso, 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 isso. Se acontecer isso, você vai fazer isso, isso, isso dessa forma. Eu estou aqui para te ajudar. E aí esse cara, ele vai sentir segurança, ele vai ficar calmo. Por quê? Porque ele tem tempo para planejar e tomar uma decisão emocional. E aí, quando chegar lá, faltando um dia para o jogo, na véspera do jogo, ele vai falar, técnico, estou pronto. Por quê? Ele se planejou. Ok? Então, meus amigos, esse é o resumo da aula de hoje. E no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou entrar em cada um desses perfis e vou explicar como é que eles funcionam, como é que a gente tem que tratar com cada um desses perfis para que a gente consiga tirar o máximo deles de performance dentro de quadra. E aí também, né, entender como é que a gente começa a flexibilizar, ou seja, se eu sei que esse cara é dominante, eu tenho que falar dominante com ele. Se eu sei que eu tenho um atleta que é influente, eu tenho que aumentar a minha influência, ou seja, eu tenho que validar mais esse cara, tem que ser mais pelo lado humano, mais pelo lado pessoal. Se eu tenho um atleta que é conforme, eu tenho que levar mais estatística para a minha comunicação, mais fatos e dados e previsibilidade. Se eu tenho um atleta que é estável, eu também tenho que levar previsibilidade com ele e falar calmo com esse cara, ok? Então, na próxima aula,
eu vou entrar em cada um desses pontos. Muito obrigado, eu espero vocês nas próximas aulas e é uma honra falar aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.